parou para pensar um pouquinho como que seria se você, na sua caminhada, não prestasse atenção no cálculo de como é a vida de uma pessoa que de fato procura seguir os passos do Mestre Jesus? Será que você já calculou o preço? Calculou que você tem que deixar muitas coisas que praticava antes por amor do Evangelho? Você já calculou que aquele que ama mais o pai, a mãe, irmão, irmãs ou a si mesmo não pode ser discípulo de Jesus? Assim mesmo, Jesus disse. Eu queria falar um pouquinho sobre calcular. E nós temos uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 14, que diz o seguinte, a partir do verso 28. A partir do verso 25 vai falar sobre o serviço de Cristo. Ele exige uma abnegação da gente, uma renúncia total para poder segui-lo. Então, verso 29. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombariam dele, dizendo: este homem começou a construir e não se pôde acabar. Assim é todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Já pulei para o verso 33. A gente está aqui de frente, né, de um local da Toscana, chamado, conhecido, inclusive pelas placas e tudo, Torre Pendente, ou seja, Torre de Pisa. Você pode observar um pouquinho, ela está um pouco inclinada. E a história dela, resumindo, quando estava é uma torre, quer ver, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 andares. 8 andares. E quando estava no terceiro andar, começou a ceder. Então faltou o cálculo, não foi bem calculado. Agora, eu queria fazer uma analogia aqui para que a gente possa entender a importância, como diz o texto, se a gente não calcular bem o preço de seguir a Cristo. Aliás, Jesus já pagou o mais alto preço por mim e por você. E ele diz que aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser discípulo dele, ou seja, seguidor dele. Porque se você ainda continua amando a si mesmo mais do que a Jesus, você não pode segui-lo. Por quê? Porque você vai querer fazer a sua vontade e não a vontade do que o próprio Senhor Jesus propôs para que nós fizéssemos. Então, eu quero trazer uma analogia para você calcular bem se de fato você tem esse entendimento, você tem essa noção do cálculo de como é a caminhada com Cristo. A cada dia renunciar a si mesmo, tomando a cruz, morte diária, para você fazer a vontade do Pai. E aqui então você vê que, por falta de cálculo correto, essa torre ela ficou pendente. Que a vossa vida não fique pendente. Você pode até iniciar, ok, está na caminhada. Quando você começa então a crescer na fé, crescer no entendimento, no conhecimento, na revelação do Espírito de Deus, de repente você pode pender e você pode começar a desviar o caminho e você pode até cair. Então que você calcule bem, que a sua vida com o Senhor seja bem calculada e que você entenda que o principal é você renunciar a tudo que tem para poder seguir, porque Jesus morreu por mim e por você, e Ele está de braços abertos, aguardando a todos que nele creem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe, pense um pouco nessa reflexão e que a sua vida pode ser reta diante do altar de Deus, sem pendências, nem para a direita e nem para a esquerda. Que Deus abençoe, continue seguindo os passos do Mestre Jesus.
Jesus, eu te seguirei. E a fé que me conduz a ti